Sim, e eu costumo, também hoje olhando para trás, né, porque esse grito de socorro, foi há 3 anos atrás, e eu costumo colocar que se não fosse através desses grupos, eu não teria conseguido me reerguer sozinha. O grupo te dá o quê? Suporte, acolhimento, sensação de pertencimento, né, porque você se sente sem ninguém no mundo, né, a vulnerabilidade de quem deixa um casamento, né, uma pessoa que você acreditou na sua vida, né, colocou a sua vida na mão de outra pessoa, num país estrangeiro, e você olha para os lados e fala, poxa, eu não tenho família aqui, eu não tenho amigos aqui, você tem que realmente se reconstruir do zero em todos os setores da sua vida. Sim. Né? Então, teve essa pegada que para mim foi o diferencial da minha vida e continua sendo. Eu falo que tem o antes, o grupo quando você precisa de se reconstruir, principalmente fora do país, e tem também o grupo agora, eu já falo o após, né? O que eu posso devolver? Olá, bem-vindos a mais um Royal Bcast. Eu, Renata Rodrigues, vamos falar hoje sobre comunidade e eu trouxe uma convidada de peso maravilhosa para contar para a gente sobre a história de vida dela. Mas antes quero agradecer ao Royal Business Center e ao Royal Mortgage pelo patrocínio, por esse espaço, por esse momento que vamos ter aqui hoje. Rô, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui conosco. Além de sermos amigas, sim, temos uma caminhada e uma história e eu espero trazer hoje aqui para a nossa comunidade. Vamos falar sobre comunidade. Exato. E eu tenho certeza que você tem muito para falar sobre o tema. Tá. Muito obrigada pelo convite, Renata. É sempre um prazer estar com você. E é sempre um prazer também a gente ter a oportunidade de levar conhecimento, né, para as pessoas que estão ouvindo a gente, principalmente para falar do poder do grupo, que esse é o nosso propósito aqui hoje, né? Trazer a ideia de pertencimento de um grupo. Vamos lá? Sim, vamos lá, falar vamos lá. Sobre isso. Hoje vamos falar algo, Rô, que pode mudar vidas. Exato. Né? O poder que uma comunidade tem. E você, eu te conheço, eu vou lá para trás. Sim. Eu te conheço há 3 anos atrás. Uma Rosana antes. Vamos falar um pouco sobre ela. Quero mostrar isso para o nosso público. E aí eu queria te perguntar, a minha primeira pergunta foi... Qual foi o primeiro dia que você olhou ao redor e pensou, o que eu estou fazendo aqui? Exato. Bom, eu cheguei nos Estados Unidos em 2020, um pouco depois da pandemia, né? E eu vim por conta de um relacionamento, um casamento. Vim do Brasil para cá, acabei casando nos Estados Unidos. E esse casamento deu muito ruim para mim, né? Então... O grupo entrou exatamente no momento de vida que eu estava ali, no divórcio, vivendo a dor de um divórcio num país estrangeiro, sozinha, mas vendo já no momento que eu queria me reencontrar comigo. Então, o grupo fez eu olhar e falar assim, olha, eu não tenho rede de apoio aqui, eu não conheço ninguém, eu estou literalmente recomeçando do zero. O que eu tenho que fazer? Olhar para os lados. Quem está ao meu redor? Só americanos e eu não falava inglês. Uhum. Então, nós temos aí hoje, quando a gente fala de grupos, eles podem ser tanto reais quanto virtuais. Sim. E foi exatamente num grupo virtual, num primeiro momento, que eu encontrei todas as respostas que eu precisava para superar esse desafio. Primeiro foi fazendo aquelas perguntas, né? A gente precisa se separar, a gente precisa entender como são as leis do país, precisa de advogado, Você faz perguntas, né? Como eu faço para achar um advogado? Como eu faço para entender a imigração, a parte migratória, porque não é apenas se separar, tem toda uma questão migratória enquanto fora do país. Então, eu completamente perdida nisso. E aí o grupo veio nesse exato momento. Eu encontrei respostas em grupo.
E a melhor resposta que eu encontrei dentro dos grupos não foi a resposta a questões jurídicas ou de falta de conhecimento que a gente tem, mas foram respostas emocionais. Uau. Emocionais, né? Principalmente que eu falo que do grupo, a partir do grupo veio o meu primeiro socorro. Eu estava no modo de sobrevivência, sem ter onde morar, sem ter dinheiro e sem ter emprego. Tem todas as questões que envolvem documentação, nós sabemos disso, mas era uma necessidade de sobrevivência. Então, o primeiro recurso que eu teria que ter é onde morar. E através do grupo, de uma mensagem dentro do grupo, alguém me socorreu. Se socorreu. Inclusive, eu ia te perguntar, qual foi o momento mais difícil que você passou aqui nesse país? Então, e aí você já trouxe essa resposta, né? A sua fase da separação, a sua desinformação, porque você não sabia para onde ir, a sua necessidade de uma moradia naquele momento, e é onde você encontrou dentro da comunidade. Muito legal isso. Sim, e eu costumo também, hoje, olhando para trás, né, porque esse grito de socorro foi há 3 anos atrás, e eu costumo colocar que se não fosse através desses grupos, eu não teria conseguido me reerguer sozinha. O grupo te dá o quê? Suporte, acolhimento, sensação de pertencimento, né, porque você se sente sem ninguém no mundo, né? A vulnerabilidade de quem deixa um casamento, né? Uma pessoa que você acreditou na sua vida, né? Colocou a sua vida na mão de outra pessoa, num país estrangeiro, e você olha para os lados e fala, poxa, eu não tenho família aqui, eu não tenho amigos aqui. Você tem que realmente se reconstruir do zero em todos os setores da sua vida. Né? Então, teve essa pegada que para mim foi o diferencial da minha vida e continua sendo. Eu falo que tem o antes, o grupo quando você precisa de se reconstruir, principalmente fora do país, e tem também o grupo agora, eu já falo o após, né? O que eu posso devolver? A gente vai falar sobre isso. Não fala agora, não fala agora. Existe algum comportamento emocional, Rô, que você vê hoje e que naquele momento não parecia um comportamento, eu falo emocional na sua parte de... Porque você sofreu um abuso. Sim. Né? Uhum. E aí, existe algum comportamento de abuso emocional que você, naquele momento, antes, não percebia como abuso? Eu costumo dizer que num relacionamento intercultural, a gente começa a muito se sabotar. A gente percebe que isso não tá legal, uma fala não tá legal, mas você dá o benefício da dúvida. Será que fui eu que entendi errado? Né? Por conta do idioma, de comunicação. Então, a gente se sabota muito, a gente percebe, né? Essa fala tá estranha para mim, e você não sabe como se colocar. A tua comunicação também não é clara, tanto com o outro, e aí, se a tua fala com o outro não é clara, a tua fala interna também acaba perdendo clareza. E aí você já entra no modo vulnerável, porque tudo você acha que é você não acha que é o outro. Entendeu? Então, nesse momento, você já começa a se sentir desconforto, né? Então, é leve. No começo é muito leve. E até por ser leve, você não acha que aquilo é abusivo. Você não pontua isso como abusivo. Sim. Uhum. Qual foi o momento que você percebeu que precisava sair? Quando as falas começaram a se intensificar. Você pode não entender o que a pessoa fala, mas você entende entonação de voz. Essa não é uma entonação carinhosa, afetiva, amorosa. Isso é um xingamento, né? E aí, assim, já começou no tom de voz, no jeito de falar. Para mim, não existe falar palavrão. Eu entendi o palavrão. Se uma pessoa te trata, que você chama seu marido, te trata com desrespeito, usando palavrão, para mim eu já falei basta. Nesse momento eu falei basta. Mas até chegar aí, houve muitas outras conversas. Mas o momento de você usar palavrão, e já é agressão verbal, vamos colocar assim, agressões verbais, né?
E eu falo assim, eu não vou entrar no nível, porque isso não é mais uma conversa, isso é uma discussão. Aí eu já falei, não, parou para mim. Parou para mim. E muitas mulheres, no contexto intercultural, elas não têm essa visão do parou por aqui. Muitas chegam ao outro nível da violência, que já vai para a violência física. Por quê? Porque a violência verbal, ela escala. Te deixa nervoso, nervo à flor da pele, você não entrou em acordo nenhum, e daí para a violência física é um dedinho só, é uma linha muito tênue. Então foi exatamente quando começaram as agressões verbais, e eu não sou nem no meu idioma uma pessoa que vou entrar em agressão verbal, eu não sou uma pessoa que chega nesse nível, né? Então eu falei, não, para mim é disso. Isso daqui já não se trata mais de casamento. Eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de falar sempre quando eu te conheci. Sim. E aquele dia, quando você me falou, através do grupo, eu recebi apoio e eu saí. Você poderia falar um pouco como foi aquela noite? Como foi aquele dia, assim? Assim, eu estava numa noite após discussão, né? Porque você não teve uma conversa, a discussão chegou em níveis... de escalar para palavrão, e muito pouco não chegou em violência física. Mas nessa noite a gente não tem amigos nem nada. Eu fui desabafar no celular, no grupo, e eu coloquei a minha história. Acabou de acontecer isso em casa e eu não sei o que fazer. E eu não pedi ajuda, eu pedi oração. Eu tô num momento assim que eu falo, eu preciso de um acolhimento espiritual, porque meu espírito chacoalhava. e o físico também chacoalhava, e era já de medo, né? E eu pedi orações, e dentro desse grupo eu recebi muita mensagem. Eu acredito que hoje eu nem consigo lembrar de todas as mensagens, mas naquela mesma noite uma pessoa me chamou em box e sabia, né, que eu morava numa cidade vizinha, e a pessoa saiu da casa dela no meio da noite para me resgatar. Foi uma sessão, foi o grupo e me trouxe um resgate. Um resgate realmente, saiu do virtual, uma pessoa que nunca me viu, olhou meu depoimento e falou, essa pessoa precisa de socorro. E esse momento na minha vida foi assim, onde a chave virou. O que você acha, se você não tivesse aquele grupo naquele dia, o que seria a Rosana hoje? A Rosana, você já pensou, você já passou a pensar nisso? Se não tivesse ouvido aquela noite, aquele resgate, se você tivesse continuado dentro desse relacionamento, o que seria a Rosana hoje? O que é que você acha? Onde ela estaria? Olha, talvez numa psiquiatria. Assim. Não, assim, eu não gosto de pintar o retrato tão assim. Eu tenho uma visão um pouco mais otimista da vida, mas eu não consigo conceber uma outra forma de ter recebido ajuda, entendeu? Principalmente porque a gente não tem ninguém. Né? A gente sai do país, a gente não tem ninguém. Eu não vou bater na casa do vizinho. Não é assim que funciona. E aqui os vizinhos não funcionam, né? E os vizinhos não entram nos seus dramas pessoais. Não, aqui é totalmente diferente. É outra forma, né? É outra forma de lidar. Inclusive, até porque eu falo que eu tenho que falar que eu tive nessa discussão que escalou para agressão verbal, eu tive até polícia envolvida no meio. Então, assim, a polícia não te ouve também porque você não sabe falar. E aí, para quem eles vão dar a voz? Né? Para quem eles vão, em quem eles vão acreditar, né? E principalmente quando você não se comunica bem em inglês, você não tem essa força para defender você mesmo, para sua defesa. Então fez toda a diferença desse resgate. Daí para frente tive que falar com polícia, sim, tive que falar com advogado, tive que abrir minha boca. Foi quando eu renasci, foi quando uma pessoa do grupo... Eu ia te perguntar isso. Existe alguma pessoa que você disse assim, pronto, agora eu não estou mais sozinha? Sim. Eu ia te perguntar sobre isso. No primeiro momento foi essa pessoa que me acolheu na casa dela, sem me conhecer, sem nada. Passamos a ter um convívio de 90 dias. Mas desses 90 dias, essa pessoa tem a vida dela. Ela não é minha babysitter aqui. Né? Ela abriu a porta da casa dela, o problema é meu. Né? Não é a pessoa que vai resolver o meu problema. Então, eu me coloquei nessa situação. Como que eu saio disso? O grupo continuou me ajudando. Por quê? Porque eu precisei de advogado.
para separar civil. Eu precisei de cuidar das minhas questões imigratórias, que não é fácil. Recebi carta de deportação e um lugar para morar e trabalho também. Então, assim, olha, que legal. São muitas, um leque gigante de necessidades no mesmo tempo. No mesmo tempo. E eu falo, tudo veio através do grupo. Do grupo eu consegui uma pessoa que fez os meus papéis, que defendeu a minha carta de deportação. Do grupo eu consegui pessoa que falasse, ó, em tal lugar está admitindo, não sei o quê. E aí você vai atrás do que está acontecendo. Cada dia era matar um passo de cada dia. vez, Como é que faz para tirar minha drive license, né? Como é que faço para me aprimorar o meu inglês? Então, tem tudo isso. E tem tantas possibilidades, né? Quando você fala assim, como é que eu posso usar o grupo? Para distrair meu tempo? Entretenimento? Pode ser também. Mas nos grupos você encontra... você fala assim, vou colocar minha história de dor. E tem pessoas que têm medo da crítica, né? Da crítica, Eu ia falar até um pouco sobre isso também, depois com você. Que não é todo mundo que quer se expor, né? Não, dentro dos grupos. Ainda mais numa situação. Não é todo mundo que quer falar o que está sentindo, o que está passando. Então, é bem legal você falar sobre isso também, que isso faz com que encoraje outras pessoas a expor, a falar e externar. Eu acho assim que tem uma questão também bonitinha do grupo que eu vou falar. Quando o meu casamento ainda estava bom, que eu entrei no grupo, o que acontecia? Eu estava sentada lá, eu tinha tempo, eu lia alguma coisa e eu colocava uma resposta. Numa dessas respostas, numa dessas pessoas que eu respondi aleatoriamente, uma dessas pessoas, quando eu estava num momento difícil, ela lembrou de mim. Ela falou assim, ela não me respondeu tão gentilmente, essa pessoa é dentro de uma igreja aqui na região de Orlando, né? E foi através dessa pessoa que eu consegui um contato para defender a minha causa migratória. Eu ia até te perguntar se existe alguma mensagem de alguém que você nunca mais esqueceu. Não, dentro disso. Essas duas pessoas, pontualmente, assim, eu jamais vou esquecer delas. Por quê? Porque elas não só leram o que estava acontecendo lá, elas agiram, né? É diferente de você ler um caso e colocar um emoticon, ou ai, coitada, ou então fazer uma crítica no momento que a pessoa já está vulnerável, assim, uma coisa que não acrescenta em nada, não. São pessoas que leram e tiveram uma ação. Uma ação o quê? Eu vou dar uma resposta, eu vou dar uma indicação, uma recomendação. Então, essas duas pessoas, pontualmente, elas fizeram a diferença para hoje eu estar sentada aqui nessa cadeira contando a minha história. Entendeu? Então, assim, Deus abençoe grandemente a vida delas. Eu tenho certeza que elas nem sabem o tamanho dessas simples ações, dessa simples ação naquele momento, o que gerou de transformação na minha vida. Sim. Então, por isso que hoje eu falo com o coração cheio de luz, de brilho, de amor. Eu não teve vergonha de contar a minha história. Porque do outro lado pode ter mulheres que não têm, assim, que está passando por esse momento difícil, que não sabe como sair dele, entendeu? Então, assim, dá vergonha, sim, gente. É com vergonha mesmo que a gente vai pedir ajuda, porque uma das coisas mais difíceis de fazer é pedir ajuda, né? É de dar a cara para bater. Eu ia te perguntar, o que normalmente impede uma mulher a pedir ajuda, Rô? Vergonha. A vergonha, se sentir culpada também, né? Tipo, coloquei tanta esperança nessa imigração, nesse relacionamento, nessa condição de vida que eu escolhi. Eu coloquei tanta força, tanta intenção realmente, agora deu errado. Ela tem a autocobrança, né, tem, assim, de olhar para elas e não é prazeroso ver que você falhou com você mesma, né? E aí você expor isso para a família, para os seus filhos, para os seus amigos. E eu, como eu fiz, eu expus num grupo nacional de mulheres. Entendeu? Então, não é fácil, não é prazeroso você falar desse desafio, mas se não fosse por essa coragem, eu não teria encontrado as soluções, né? Dali veio as soluções. Sim. Então para você, mulher que está aí passando por um desafio, não espere escalar, né? Não espere escalar a sua dor, o seu desafio, e buscar informação também, porque muitas vezes a mulher já percebe que
que aquele relacionamento já foi, mas ela não teve coragem ainda de tomar a iniciativa por muitas questões. Então, comece buscando informações. Então, Não, errou. uhum, Eu até ia colocar, externar, que a gente está em uma semana que até tem uma influencer muito influente uhum, nas redes sociais e ela viraliza, né, os uhum, assuntos dela. Ela está em um relacionamento dentro das redes sociais exposto. uhum. E aí, essa semana, ela botou uma foto sentada no colo desse relacionamento, que propriamente ela nem assumiu o relacionamento publicamente. A gente nem sabe se namora, se não namora, se vive e tudo. E aí, eu estava lendo algumas críticas Uhum. sobre a postura, sobre, né, que as pessoas falam o que quer. Mas eu estava lendo pontualmente alguns críticos, pessoas analistas, pessoas que realmente entendem sobre o comportamento humano, psicanalistas e tudo. E falando que muitas vezes ela está vivendo até um relacionamento abusivo sem ela nem perceber. Porque ela falou, uma das frases dela foi: eu não negocio o inegociável. Uhum. E aí acabou que ela voltou para esse relacionamento. E aí é onde está esse ponto-chave, sabe? Tem a... Quando a gente fala de abuso, sempre tem os dois lados, né? Porque você atraiu a situação. Que pessoa que atrai? Geralmente uma pessoa com um nível de empatia muito grande. São os empáticos, né? Que nós chamamos disso. Por quê? E ela também, a pessoa assim, ela acaba não vendo a maldade no outro. E entra também a codependência emocional, que só o fato de você estar em outro país tem uma pegada que torna a sua dependência emocional bem maior. Porque você Eu ia falar não, um pouco sobre isso né, também com você você. não sabe falar, você não sabe como as coisas. Então, a outra pessoa, ela tá ali e aí você acaba... entregou, né, afetivamente você se colocou na posição de dependente, né? Eu dependo dessa pessoa para quê? Para falar por mim. No meu caso, eu perdi a minha voz até, porque nem a fala eu falar, né? Nem a fala eu tinha, nem a comunicação. Aí você pode falar como acontece a dependência emocional, efetivamente, porque o abusador, ele tem um perfil que ele sabe, aqui eu vou dominar a situação, né? Eu vou estar acima, né? E muitas vezes a pessoa percebe, mas aquilo vira um ciclo, né? A codependência faz você... porque o abusador, ele tem lábia. E o perdão e as desculpas deles não são simples. Ai, você me perdoa. Não, eles sabem te envolver ali numa situação. Não, mas você não entendeu direito. Eu fiz pensando, sabe quando o cuidado e a proteção se transforma em controle, também fica muito tênue. Nesse caso, Rô, eu estava até falando um pouco sobre esse caso específico dessa pessoa, porque uma fala dentro desses críticos me chamou a atenção sobre isso, porque às vezes a gente não a observa. Ela é uma mulher rica, milionária, a mulher nem precisa estar onde está, estar com quem está, mas a mulher escolheu voltar para um ambiente onde ela passou por traição, falou que não negociava o inegociável. E aí, dentro dessas falas críticas, eles falavam um pouco sobre isso. Que muitas vezes a mulher acha que o poder... não, eu tô aqui porque eu posso. Eu vou voltar porque eu tenho o poder de voltar, eu tenho o poder de acabar, eu termino a hora que eu quiser, eu entro a hora que eu quiser. E muitas vezes ela nem percebe que ela tem uma codependência ali dentro. Exato. E fica muito difícil sair, né? Então, assim, todos os casos de codependência, assim, não é de um dia para o outro que a mulher consegue falar pronto, acabou e pôs o ponto final. Eu acredito até que no meu caso teve um ciclo curto, até por conta dos estudos que eu fiz antes, por ser terapeuta. Dentro de mim, eu sabia que estava errado, que tinha red flag, mas eu não sabia como me defender em outro idioma, né? E até o que eu sabia que era muito grande para divórcio e até pela empatia e pela conta do abusador ter lábias, não é simples assim, de você falar chega, basta. E é o que eu te falo.
você colocou a situação dessa pessoa. Não foi, talvez não tenha sido dinheiro, que foi, talvez não tenha sido comunicação. Foi nisso que me chamou a atenção. Exato, cada um sabe. E a mente da gente. O comportamento, a mente da gente é enganadora. Né? É um lugar que ela supostamente se sente confortável. De alguma forma, pode parecer que não, mas ainda não tem foi nessa fala que me chamou a atenção, que ela se sente confortável talvez pela questão de, eu posso, tenho um poder, ela se sente, não, eu tenho poder, eu posso. E aí ela se coloca dentro da situação abusiva, achando, não, isso aqui eu vou sair a hora que eu quiser, eu vou dominar, eu vou mandar, inclusive por eles hoje manter até um relacionamento escondido. Não é nem um relacionamento, não, esse é meu namorado, eu tô vivendo com ele. Ela tá vivendo um relacionamento ali por trás e que para muitos críticos vem dentro dessa fase abusiva. E eu falo assim que cada pessoa tem o seu processo. Por exemplo, casamentos que se divorçam, aí você voltou. Não importa se é casamento, é uma relação afetiva. Não vou mudar o peso do casamento. Mas, assim, o afeto afeta, né, a nossa mente. Então, ela está acostumada naquela sensação do que ela criou do parceiro, da parte boa que ela criou do parceiro, né? Então, ela se apegou naquilo. Se apegou só no lado bom, na projeção do que é bom. Na projeção do bom. No caso até de pessoas que são públicas e tudo, nessa coisa de, vou viralizar nas redes sociais, aí vou estar na alta das redes sociais, que hoje é o boom, né? É o boom. A sensação do momento hoje é você estar na rede social. Estar na rede social lhe traz tudo. E acaba acontecendo. Você acha que uma mulher, ela pode comparar a saudade com fracasso? Exemplo, ela sente saudade do ambiente dela, da família dela, do país dela. E está aqui também, dentro desses relacionamentos abusivos, ela pode associar isso a um fracasso? Tipo, eu fracassei, eu já estou aqui, então eu vou continuar porque eu já cheguei. Porque eu já estou aqui, eu vim. Não, eu não acho que ela associaria a saudade com fracasso, não. Porque a saudade, por exemplo, a saudade sempre vai haver. Né? A saudade... Eu falo que é a nossa lembrança de amor que a gente constrói com os nossos afetos, né? Com os nossos queridos, com os nossos amados, né? Então, isso sempre vai existir. Aí você fala assim, nossa, eu deixei tanta coisa, eu sofri por tanto, e agora eu tô aqui, vou desistir de tudo. É isso. É disso que você está colocando? É nessa parte que eu estou colocando, tipo, porque ela diz, eu já vim, eu já desisti de tudo, eu já tenho que continuar, então vou ter que continuar nesse Não, a pessoa está se a pessoa une essas duas ideias, ela só está se achando um modo dela achar uma motivação para permanecer. Mesmo com dor. Boa colocação. E o que acontece muito com o imigrante? A gente procura muito essas respostas para dar força para a gente superar as nossas dores. A gente procura, o que me motiva a estar aqui? Olha tudo que eu já passei e agora eu vou desistir, né? Então a gente procura, o imigrante procura muito aonde a gente tira força. Para isso, para aquilo outro. Então, tem gente que coloca isso, né? Agora eu já lido melhor com a saudade. Por que eu vou... E uma coisa não tá... Se a gente for olhar bem, uma coisa não tá ligada à outra. Porque são problemas distintos, né? São problemas distintos. Porque muitas vezes, eu vou falar como imigrante, muitas vezes, assim, eu vou... E aí eu, vamos colocar, matei a saudade, eu vi a pessoa, mas eu ainda tenho um problema aqui de desafio migratório, da minha vida aqui, da escolha que eu fiz por estar aqui, aquilo continua, entendeu? Então não tem a ver saudade ou como fracasso. E outra, tá tudo certo também, você fala assim, olha, eu cheguei num limite que hoje para mim é melhor voltar, dar uns passos atrás e tá tudo bem, cada um tem uma história, né? O que acaba acontecendo com muito imigrante? Eles acham que voltar é fracasso. Voltar é um fracasso. É isso que eu falo, tipo assim,
entre a saudade e o fracasso, tipo... Não, voltar não é um fracasso. Cada um tem a sua história, o seu momento de vida. E voltar, não coloque isso como uma derrota. Não coloque uma derrota, porque tem muitos também que batalhou muitos anos aqui e volta. Eu construí o meu retorno para ter um sucesso quando eu voltar. Então, tem casos e casos, mas eu não vincularia a saudade com fracasso. E quem é a Rosana hoje, depois que tudo que viveu? Me conta. Eu acho que depois do grupo, hoje eu estou dentro do grupo com um propósito maior, né? Eu encontrei no meio dos meus desafios a resposta para curar as minhas próprias dores internas, que é ajudando outras mulheres que passam pelo mesmo perrengue, né, que eu passei, né, a atravessarem ele com mais leveza, né, porque não precisa ser difícil. Então, eu pensei assim, poxa, eu posso encurtar o caminho da dor para muitas mulheres que estão aí atravessando o mesmo desafio que eu já passei, né? Então, eu acabei escrevendo um livro, né? Eu tenho a coparticipação no livro que vai sair aí, contando um pouco com um pouco mais de detalhes sobre o meu desafio pessoal. E aí, como profissional formado em psicologia intercultural, eu escrevi o livro que está publicado na Amazon, que é como superar términos de relacionamentos interculturais. Corações Sem Fronteiras, que lindo, Rô. E eu dei o nome de Corações Sem Fronteiras porque o coração, ele não coloca barreira quando você ama, né? A distância, o idioma, a saudade, nada disso. Quando você está envolvida emocionalmente no que você colocou o nome naquele momento de meu amor, de amor, você não está vendo barreiras, né? Você está aberta, você está livre, você se coloca de uma forma vulnerável, né? Então, assim, eu escrevi o livro até porque no livro tem a parte de terapia mesmo, não é um livro para você ler, é um livro para você se perceber, né? Aí, é um livro para você se perceber, e nele eu coloquei 3 ferramentas terapêuticas que, claro, não substituem um profissional, né, de terapia, mas são 3 ferramentas que, quando você está no olho do furacão, são 3 ferramentas energéticas que vai fazer o teu coração ficar mais quentinho e menos dolorido, né? Porque coração partido dói fisicamente. Hoje você ajuda em algumas ações sociais, né? Já também. Não, meu trabalho atualmente de terapeuta tem sido dentro dos grupos. As pessoas, hoje eu não fico mais lá respondendo, as pessoas direcionam para mim. Olha, você está passando esse desafio, eu sou uma referência dentro do grupo para, olha, o que está acontecendo? Eu diria que eu atuo hoje dentro dos grupos como uma pronto-socorrista. Que legal. Em casos de corações partidos. Inclusive, eu quero confessar para vocês que o Delas Foundation, ele surgiu no meu coração dentro do propósito da história de vida da Rosana. Eu já externei isso para ela, já deixei isso claro a ela. Então, foi da história de vida dela. Eu conheço ela desde o momento que ela estava passando pela situação, por essa transição aí de separação, vivendo na casa de outra pessoa, e aquilo queimou no meu coração. Eu disse, eu vou fazer uma fundação para as mulheres e ajudar essas mulheres, pelo menos psicologicamente. E hoje o Delas Foundation, ele tem o seu coração lá dentro, Rosana. Muito obrigada, assim, eu não vou colocar assim que ficar envaidecida por isso, mas assim, eu me colocar como ferramenta sendo usada por esse projeto, né? Ferramenta de alívio para outra mulher, em qualquer que seja o canal, né? Eu seja virtual, eu colocando uma resposta, seja presencial em grupos de terapia, né? Ou também, né, tirando tudo isso, né? Eu sempre falo assim, quando você está num momento difícil e vibrando na tristeza, que é uma vibração com uma frequência muito baixa, eu
eu falo que é muito importante você trocar a sua sintonia. Né? E aí, outra vez entra o grupo e o que esses grupos fazem quando eles têm encontros presenciais. É muito bom, né? Não. Por quê? Porque de um encontro presencial, por exemplo, você já está tão, assim, afetivamente diminuída. O abraço dos brasileiros, não? Gente, que terapia! Você vai no encontro presencial, você não precisa lá ficar contando a tua vida, chorar. Não, você vai para trocar a sua vibração. Então, acho muito importante também a existência de grupos que promovam encontros presenciais, né? Porque você entra nesses grupos e eu falo, você não vai conseguir se conectar com uma centena de pessoas, mas uma ou outra. Você se solta, né? A gente, eu até peço assim, de uma forma amigável e pessoalmente, porque a gente se tornou um grupo de amigas. De amigas, A gente tem amigas que a gente criou através da nossa comunidade ali, delas, né? E a gente criou esse grupo de amigas hoje, quando eu conto no dedo, sabe? Das pessoas que eu realmente são fiéis aos nossos eventos, que está conosco em todos os momentos. E você faz parte de uma delas, mas a gente criou ali um grupinho. Um vínculo, né? Vínculo. É incrível. Assim, como você disse, né? A gente deixa tanta coisa para trás, né? Quando a gente imigra, né? Que fala assim, a vida da gente se transformou numa malinha de 23 quilos e muita coisa ficou. Então, assim, se tiver oportunidade, principalmente porque a vida é feita de pessoas, né? Não é nem o que você faz, é com quem você faz, com quem você compartilha. É verdade. Né? E eu coloco sempre pessoas num grau de importância, assim, em primeiro lugar do que coisas. E eu aprendi isso também de uma forma bem... Porque sozinho você não evolui. Rô, existe algo assim... Tem algo que você diz, eu não aceito nunca mais isso na minha vida? Ser silenciada. Silenciar a minha voz. Que legal. O fala de engolir sapo. Engolir sapo adoece, né? Quantas vezes você se cala, né? Então, terapia é para isso também. Então, eu não aceito ficar calada. Se alguma coisa me feriu, vai resolver, vai ouvir também, né? Eu não digo nem no mesmo nível que eu falei. Discutir não resolve. Sim. Né? Mas não vou ficar calado, vou retrucar. Falar, Epa, pera, aqui não, né? Exatamente, ser silenciada. E talvez, dependendo da situação, eu falo, não é num ambiente nem com aquela pessoa. É num ambiente terapêutico, são amigos, né? Por isso que você tem que construir amizades, né? Para contar, eu tenho com quem contar. Né? O contar não é naquela coisa assim, porque a pessoa vai resolver. É o realmente com quem eu posso me abrir, com quem eu posso falar sem julgamento. Eu e você mesmo, eu ligo para você, a gente passa uma hora no telefone falando. Não, se eu ligar para você é uma hora. Cozinhando, limpando a casa. Limpando a casa, e cozinhando. Com quem eu posso contar. Isso, né? É verdade. E você que está aí em casa, né, aí sofrendo suas amarguras e... Vida de imigrante é vida louca. Com quem você pode contar hoje? Né? Busque uma comunidade, eu diria. Principalmente para quem imigra. Exato. Seja ela qual for, busque ter amigos. Eu vejo você uma mulher muito espiritualizada, eu te conheço. A sua espiritualidade, ela é enorme, grita em você. Quem é seus amigos mais próximos sente isso, vê isso. Você externa isso com os amigos, você cuida de outras pessoas, até no lado espiritual. Eu digo porque eu várias vezes já precisei passar ali alguns momentos de conversa com você e você me trazer a palavra, falar um pouco sobre Deus. Fala um pouco sobre a espiritualidade na sua vida, o quão ela também te ajudou a resolver. Deus, existe alguma palavra dentro da Bíblia que te mudou totalmente? Eu penso assim, espiritualidade é diferente de religiosidade, né? Embora eu tenha passado por muitas religiões, hoje eu posso dizer que eu sou uma espiritualista livre de dogmas. O que acontece? Eu vejo o espírito com
como uma partícula divina. Nós estamos aqui como uma parte de Deus. E nós viemos para servir Deus servindo aos homens. E todos viemos com um talento, né? E às vezes esses desafios vêm mostrar para a gente qual é o nosso talento. Então, devolver o que você tem de especial, o que é fácil para você. Então, isso para mim meu trabalho é espiritual, é o sacro ofício, é o meu ofício sagrado. Por isso que eu devolvo. Olha, se eu tenho o talento de conversar e através de uma conversa terapêutica eu te dar insights para você resolver a questão que está dentro de você, isso para mim é um nível espiritual. A gente chama a psicanálise, psicologia, ciência, mas sem trabalhar a parte energética. Por isso que no livro eu coloquei 3 ferramentas energéticas de você transformar a sua energia. E transformar a energia está ligada a você trabalhar o seu espírito. Para mim, não existe se você não trabalha seu espírito dentro do que você acredita sempre, né? Se é ver um culto, se é ver uma missa. Não importa se é se meditar, se é se colocar na natureza, se é bater um tambor. Não importa o que você professe, mas é cuidar do teu espírito e não deixar o seu espírito sem esse alimento, né? E aí eu sempre também pergunto o que te nutre, o que nutre a tua alma espiritualmente. E respeitar essa nutrição. Porque uma resposta minha interna de espiritualidade não vai servir para você um outro espírito num diferente nível de evolução. Eu vou respeitar o teu nível de evolução, né? Eu sempre coloco isso. E juntos a gente pode caminhar junto. O que é de resposta correta para você? Então, existe muito essa coisa de respeito, né? Eu respeito a tua fé, a tua crença, a tua religião. E coloco a minha de uma forma muito leve e natural. Sim. Muito leve e natural. Sem impor, né? E você falou de partes da Bíblia, né? Eu tenho eu gosto muito do Salmo 91, muito mesmo. Eu tenho ele decorado, porque ele fez parte da minha trajetória. 1000 cairão à tua direita, mas você não vai ser atingido. É assim que eu me sinto como imigrante, em processo migratório, um monte de gente sendo deportada, as coisas acontecendo. Eu não vou entrar nessa vibração do medo, porque está todo mundo vivendo dessa forma. Não, a minha fé é direta. Eu não serei atingida, porque tu, Senhor, é o meu escudo, né? E o Altíssimo é a minha habitação. Amém. Entendeu? Então, eu penso dessa forma. A parte da Bíblia seria essa. Eu ia te perguntar se você acredita que comunidade pode salvar vidas, e aí... Eu já respondi. Você já respondeu isso. Eu já respondi. De uma forma incrível, inclusive, porque ela salvou a sua, né? Sim, sem dúvida. E o que você gostaria de deixar para... que toda administradora de grupos, de comunidades, entendesse sobre um impacto que ela pode causar? Não desista, porque eu sei que dá muito trabalho. Muito. Não desistam desse trabalho. Se esse for o talento de vocês, realmente faça. Administrar grupos não é fácil. São muitas pessoas, muitas cabeças pensando diferente. Esse tempo e energia que vocês colocam ali dentro, eu sei que tem hora que tem coisas que você gostaria que não acontecesse, porque como humanos somos falhos e tem gente que não tem a mesma empatia ou não sabe viver em um grupo, vamos colocar assim, né? Então, assim, a administração de grupo não é para qualquer um. E se vocês têm o talento de fazer isso com maestria, não desistam, porque a comunidade precisa dessas pessoas que ficam por trás. Sim. Né? Ontem eu até botei uma mensagem lá no Delas Cristãs, falando sobre isso, o quão difícil é, sabe? É muito difícil lidar com pessoas, simples, pessoas boas, pessoas ruins. E tem dias que você olha assim e você diz, não, eu vou fechar a porta disso e vamos embora, Deus me livre. Não consigo desver isso daqui, não consigo desver. Mas assim, eu sempre falo que eu tenho... Mas o propósito queima. O que eu vou olhar, o que o grupo já contribuiu, ou um pequeno grupo de, vamos colocar maçã podre que quer poluir. Tirou a maçã podre, nossa, vem tanta coisa boa depois, né? Então, é separar o joio do trigo, né? Em todos os grupos acontece isso. Não tem como. Vou te fazer uma pergunta surpresa. Vamos lá. Pergunte. Rô, imagina.
Hoje, você encontrar uma mulher que está chegando nos Estados Unidos, machucada, perdida, sem esperança, você poder abraçar ela por 30 segundos, o que você diria a ela? Parece chavão, né? Se eu abraço, o meu abraço sempre foi dizer: você não está sozinho. Não tem o abraço, ele não precisa de palavras. Uma pessoa que sabe abraçar, e eu falo que eu tenho o abraço inverso, né? Geralmente as pessoas vão assim, ombro esquerdo com ombro esquerdo, e eu falo: vamos aqui, ó. Não. Esquerdo com esquerdo, porque esquerdo tá meu coração. É o meu coração com o teu coração. Se eu tiver a oportunidade de abraçar, eu acho que meu abraço fala mais que 1000 palavras. Uau. E se for colocar em palavras, ninguém disse que vai ser fácil, mas que é possível. Não desista de você e nem dos seus sonhos. Ah, que lindo, né? Que lindo. Eu ia até perguntar, botar uma mensagem, se as pessoas esquecerem tudo o que conversamos hoje, mas lembrarem apenas de uma frase sua, qual frase você gostaria que elas carregassem para casa? Isso, ninguém disse que vai ser fácil, mas que é possível quando você acredita principalmente em você. Né? E encontrar propósito, né, gente? Muitas vezes elas falam: nossa, eu acredito em mim, eu tenho uma autoconfiança, mas o que você faz com essa confiança em termos de retorno, né? Em termos de sacrifício, em termos de servir a Deus servindo aos homens? Sim. Então, quando a pessoa encontra isso, as coisas acontecem. E aí nada te para. É verdade. Eu falo muito isso dentro da comunidade, quando a gente se encontra propósitos no que faz, no que Deus designou pra gente. Então, não tem como parar. É imparável. É imparável. Porque por mais que você queira, queima, sabe? Aquela coisa é impulsionante. Cuidar. E cuidar de vidas é algo que tem que ter muito amor. Sim. É entrega, né? É muita entrega, muita disciplina. Existe um conjunto ali que tem uma diferença em falar sobre vidas. Rô, eu amei nosso bate-papo. Eu também Meu amei. Deus, eu trouxe uma amiga que eu amo. Eu tô sentada na sala com você. Eu tô sentada na sala com você. Obrigada pela oportunidade de falar. Eu espero, assim, que a nossa conversa reverbere no coração de muitas mulheres que estão aí ouvindo. Existe saída, participem dos grupos, participem dos eventos físicos, né, pessoais ali. Saia da virtualidade um pouco, né? E bote as coisas assim, a cara para bater no real, a sentir o abraço, a ouvir o sorriso, a ouvir uma música junto, a ter momentos de diversão. Diversão é você dar uma nova versão, uma versão diversa do seu dia a dia. Então, saia um pouco de lá, não faça encontros só de business, né? Faça encontros de almas. De almas, é verdade, é verdade. De almas, de amigas, né? E, assim, até para finalizar, eu quero também dizer que o meu livro tem um propósito, uma causa social envolvida, né? Que mesmo que o conteúdo não seja para quem terminou relacionamentos, vivendo no exterior, ele tem uma causa envolvida, que esse livro, ele ajuda a custear as sessões que eu amorosamente, no longo de 6 anos aqui na América, eu venho entregando com o coração sem custo. Então, ajuda a custear o meu tempo quando eu dou o meu atendimento para essas mulheres que estão vulneráveis, inclusive vulnerável financeiramente, sem poder investir num terapeuta. Então, ele ajuda numa causa muito que é meu coração, ajudar outras mulheres. Então, mesmo que não seja para você esse conteúdo, adquirindo o livro, você vai estar ajudando. Pegando livros nas suas mãos e querendo doar para shelters, eu acho que esse é o melhor lugar que essa mensagem pode estar, porque esse livro está escrito em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. E a gente, no momento de dor emocional e coração partido em qualquer lugar do mundo, existe uma dor que ela é comum a
a todos, não só as mulheres, não só as brasileiras, mas é universal. Então, é uma mensagem que eu quero que Deus, no seu poder maior, usem as pessoas para que essa mensagem chegue nas pessoas que precisam dela, tá? Que legal. Muito obrigada, Rê. Como é que a gente acha esse Tá esse na livro? Amazon, né? Você pode achar Corações Sem Fronteiras, por Rosana Posse. Tá Seu lá Instagram, na Amazon. Rô, seu Instagram. Meu- Se uma mulher se identificar com a sua história hoje de vida e ser a mulher que quer te procurar para dizer, Rosana, eu tô aqui, eu também tô precisando de Sim, ajuda. meu Seu Instagram é meu nome, é Rosana.POSSI, Rosana Posse, né? O meu Instagram. E tô lá também, pode aumentar os seguidores também, eu gosto disso, né? Fazer o mais assim, especialmente com esse foco, né? Meu Instagram é todo lá, todo profissional, todo falando disso, tirando uma coisa ou outra pessoal que eu ponho, é meu netinho, que eu acabei de ser vovó, então tá de vovó. então vai ter foto de vó ali no meu stories, mas vai apagar rapidinho, entendeu? E é só colocar na busca do Amazon Corações Sem Fronteiras e por Rosana Posse. Vocês vão encontrar o livro lá, tem o PDF, tem o PDF e tem a versão impressa. A versão impressa está em 3 idiomas. Ai, que isso. lindo. E eu queria agradecer mais uma vez a você pela sua audiência, por estar assistindo esse nosso podcast. A gente fala sobre comunidade e que a gente traga muitos assuntos mais deliciosos como esse da Rô hoje. Muito obrigada. Obrigada, Royal Bcast, Royal Mortgage, Royal Business, pelo patrocínio de vocês. Eu estou muito feliz em fazer parte desse projeto. Obrigada.